Oi, gente, tudo bem? Tô na torcida, né, pra que todo mundo esteja bem. Meu último vídeo foi um vídeo de desabafo, um vídeo, né, do meu momento YouTube Pia, né, fazendo do YouTube um espaço de terapia, e por que não? E, né, eu vou fazer mais uma pequena breve sessão dessa YouTube Pia. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre algo que é muito pessoal e que eu sinto assim que é necessário abordar ou falar devido a toda essa temática que eu me propus, né? A essa temática que eu me propus de estar falando sobre o significado, o sentido, né, de espiritualidade, ok? Mas, né, obviamente antes de iniciar, vamos lembrar que aqui no canal tem uma regrinha, que é a regrinha dos 3 Cs. Curta, comenta, compartilha, aproveita, já se inscreve e, obviamente, sejam todos bem-vindos, ok? Então, gente, assim, para começar falando assim sobre esse pequeno momento de YouTube Pia, né? Iniciando, aliás, com esse novo episódio que aconteceu na minha vida. Assim, para quem não viu, para quem não sabe, né, o primeiro vídeo que eu pus aqui no canal, né, que é o vídeo de apresentação, é onde eu falo do porquê de criar um canal no YouTube, começar a falar, né, desabafo o tempo inteiro, então, é terapia geral, né, sobre espiritualidade, etc, do porquê de ter deixado de ser cristã. Eu tô com umas espinhas aqui, normal, há 30 anos ter espinha, né, tipo, mas continuando. E nesse vídeo eu falo, né, o motivo principal, o que causou isso, né, o que desencadeou essa, essa coisa na minha vida. E, obviamente, né, o que desencadeou isso foi toda uma situação constrangedora de hate, de cancelamento virtual, mesmo que eu não tivesse uma vida midiática social ativa, né? Ainda assim, o meu nome foi exposto, o lugar onde eu trabalhava foi exposto, etc. Né? E muita gente ficou contente com aquilo, e muita gente torcendo para que tudo desse errado para mim, e blá 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 blá. Tá, meio que resolvemos essa situação, né? Onde eu fui exposta daquela maneira por um político, certo? Passou-se um tempo, eu fiz as minhas devidas terapias, continuo fazendo, mas recentemente eu fui surpreendida novamente, né, com um pai de um aluno, em que ele decidiu, né, escrever uma carta, um texto, falando, né, sobre as minhas aulas de ensino religioso, sobre conteúdo, sobre o que ele achava que era certo e o que não era. Ou seja, no caso ele estava querendo me ensinar a dar aula e principalmente querendo dizer o que eu devia estar fazendo, né? E, bom, mostrei para a direção, para a coordenação, eles pegaram o caderno, não sei depois o que fizeram, né? Eu de foto para ter um registro, para se caso alguma outra situação acontecer, vou ter um registro ali, né? E aquele dia que foi uma sexta-feira, né? Foi um dia assim tão bizarro. Aconteceram tantas coisas antes daquele momento fatídico que eu digo pra vocês que quando chegou aquele momento fatídico, assim, ó, o pessoal tava, os demais alunos, os demais estudantes, né, alunos e estudantes estavam assim, um tava falando alto lá daquele lado, o outro daquele outro, e um tava
querendo discutir com outro sobre isso, e tava todo mundo falando junto ao mesmo tempo, e a única coisa que eu conseguia pensar era: o que é isso aqui? De novo, sabe? Parece assim que tudo tinha voltado novamente. Aquela sensação de insegurança, de que alguma coisa ruim iria acontecer comigo. Voltou tudo de novo. E eu só conseguia perguntar pro aluno, né, que tinha trazido aquilo. Tá aí, vocês são de que religião, né, etc. O aluno não sabia responder, e eu estava em choque. Mas depois, assim, eu tive que retomar, né, voltar a mim para terminar a aula. Então foi bem complicado, assim. Então, assim, eu passei as 2 últimas semanas em estado, assim, de terapia mental, né? Ainda bem que aquilo tudo aconteceu, assim, ó, perto do Portal de Leão. Então, eu fiz minhas meditações, eu fiz, assim, bastante mentalização, falei muitas repetidas vezes, né, as frases do Ho Oponopono, me agarrando, assim, com forças na espiritualidade. Aí no dia do Portal do Leão, eu estava mais leve. Eu estava leve, levíssima, levíssima, levíssima. Sim, eu acordei com uma outra vibe, com uma outra sensação. Mas, né, então assim, eu tô passando ainda por algumas situações de perseguição, né, na minha profissão, com relação à minha pessoa. Então, é muito complicado isso, né, gente? Tudo muito complicado. É só isso, assim, que eu... Poxa, até quando? É o meu questionamento. Até quando isso vai acontecer, né? O que que as pessoas querem de mim? Eu não sei, né? Mas, assim, uma coisa, gente, que eu posso dizer pra vocês é que eu, né, sempre estive ali. A espiritualidade sempre esteve presente na minha vida, com tudo, pra tudo. E, e sabe, se tem uma coisa que eu aprendi desde que eu deixei de ser cristã é que, por mais, né, que às vezes a gente tente se afastar do mundo espiritual, ele vai te atrair, ele vai te puxar, ele vai te arrastar de novo, assim, ele vai te pegar, né, se você tem um chamado, certo? Quando eu era adolescente, assim, criança, eu tinha 11 anos de idade, né, eu acompanhava sempre a minha mãe e era uma coisa que eu gostava muito de ir à igreja, né? E nas igrejas cristãs e evangélicas tem muito de fazer campanhas, né? Campanhas evangelistas, sejam campanhas da vitória, da bênção, etc, né? Campanhas de cura. E em uma das campanhas, né, quando eu tinha essa idade, 11 anos, eu não lembro do que se tratava a campanha, mas assim, foram 3 dias ou 4 de, de festa, né? E nisso tinha o convidado, né, nessas festas, assim, nessas reuniões, eles convidam cantor, convidam pregadores de fora, né, e a pessoa que veio no último dia daquela festa, na verdade assim, ó, quando a gente tava indo embora, porque a minha mãe é aquele tipo de pessoa que ela tem que dar... Ela é a pessoa que fecha a igreja. Ela não tem a chave, né, da igreja, mas ela fica até o final, dando a paz do Senhor para todo mundo. Tá entendendo? Ela é esse tipo de ser humano. É complicada a coisa. Então, como, né, eu estava ali esperando ela terminar, né, de cumprimentar todo mundo, tava lá e tal, que demora da mãe, blá blá blá. Aí de repente, aquele homenzinho, era um pregador bem baixinho, esqueci o nome dele. Ele chegou assim, no último dia já estava todo mundo fechado, a igreja estava sendo fechada. Era no domingo à noite. Ele começou a falar, a profetizar. Nas igrejas evangélicas existe muito disso, de falar profecias, né? De promessas, etc. E ele começou a falar uma profecia pra mim, dizendo que eu iria fazer faculdade. Ele foi vindo assim, ó, pensativo. Eu lembro até hoje desse momento. E eu fiquei olhando. E ele veio assim pra mim e pensou assim: tu vai fazer faculdade? Eu fiquei assim:
Aí eu olhei pra mãe, a mãe veio. Tu é a mãe dela? Eu sou a mãe dela. E a mãe ali, né, já assim, com a orelha em pé, tipo, quer. E aí, ela vai fazer faculdade. Ela vai fazer faculdade. Vai acontecer isso, e aquilo outro na vida dela. Naquele primeiro momento, como eu era uma criança, a única coisa que eu pensei foi: só isso. Todo mundo faz faculdade. Por quê? Eu queria alguma outra coisa. Até eu crescer e compreender que não era todo mundo que fazia faculdade. Sabe? Até eu compreender essa situação, eu ainda não tinha entendido o porquê da profecia. Tô fazendo a minha segunda licenciatura. Eu tenho que terminar a minha pós, sabe? Então, eu fiz a faculdade e tem outras coisas para acontecer que estão acontecendo, inclusive com essa situação relacionada ao que eu vivenciei no final do ano passado, quando eu fui exposta em redes sociais, quando foi colocado para todo mundo ver, né, a minha situação, onde passei por todo aquele tipo de sufoco, né, envolvendo inclusive um político, sabe, né? Então, assim, até mesmo isso que aconteceu está relacionado à profecia que foi dita quando eu tinha 11 anos de idade. E hoje em dia, quando eu paro para pensar em todos os caminhos que a espiritualidade tem me colocado, tem me guiado aqui e acolá, eu fico, nossa, se eu continuasse, né, da forma como eu era antes das coisas, eu não iria compreender todos esses significados, não iria chegar nunca. Porque por mais que existam placas, por mais que existam milhares de religiões, a espiritualidade ela é uma única coisa, sabe? Só que dentro de determinados segmentos religiosos, a gente vai enxergar a espiritualidade de um jeito, né? E assim, naquele no qual eu estava, eu tinha preconceito de todo o restante. Então, eu ainda tô trabalhando muito essas coisas, porque eu ainda tenho muito para tirar de mim de preconceito, discriminação, né? Porque quando a gente tem essa barreira da discriminação, do preconceito, do racismo religioso, a gente não está inserido de fato dentro mesmo assim da espiritualidade, né? Quando a gente começa a ver todo o restante fora da nossa religião como uma coisa ruim, né? A gente não está abraçado ali com a espiritualidade, a gente está vendo uma pequena parcela dela. Isso faz com que a gente não enxergue o todo e não chegue, não avance, não vá para outros lugares, né? Mas, então, é isso assim, né? Eu queria muito falar sobre essa questão dessa profecia, né? E mais adiante, conforme as coisas vão caminhando, eu vou continuar falando sobre esse momento que foi assim na minha vida, dessa profecia que ela foi confirmada mais 2 vezes depois. Antes de entender a espiritualidade, antes de entender toda a questão relacionada a números, etc., eu tinha uma filosofia de vida, que era tentar tudo até 3 vezes. A partir do momento que a terceira vez não deu certo, esquece, porque não era para ser. Eu sempre vivi assim. Eu não sabia que o 3 era um número tão complexo, né? Perfeito, dentro da numerologia, dentro da espiritualidade. E essa profecia, ela me foi confirmada mais 2 vezes, né? No caso, a primeira, a segunda, a terceira vez. E aí, igrejas diferentes, tá? Só para constar, assim, né? Uma mesmo, assim, quando foi feita novamente, né, essa profecia, uma coisa, assim, quando ela foi confirmada de novo, eu tinha 17 anos e eu tava, assim,
numa fase tão ruim da minha vida, numa fase tão ruim, que eu só pensava em morte. Gente, eu vivi muito tempo da minha vida assim, sabe, em depressão, né? Eu vivi muito tempo da minha vida em depressão. Então, quando ela chegou, ela me tirou do fundo do poço. Quando ela foi confirmada novamente, porque até então a única coisa que eu pensava era: nada na minha vida dá certo. Como é que uma profecia de que eu vou fazer faculdade vai acontecer? Eu cheguei na universidade, eu era a mais velha da turma, tá? Eu era a mais velha da turma, uma das mais velhas, mas eu fiquei depois com a mais velha porque a outra mais velha saiu. As outras que eram mais velhas foram saindo depois, né? Entrava e aquela coisa errada toda. A única da minha turma que tinha filho, todo mundo ali tinha acabado de sair do ensino médio praticamente. E eu tinha 23 anos, com uma criança, né? A única preta. Então, assim, foram momentos em que eu fiquei tipo: era pra eu estar aqui? Sabe? Mas foi uma promessa, foi uma profecia que se cumpriu, né? E a gente tá aí agora caminhando e esperando que as demais coisas vão se cumprir. Assim, essa situação que aconteceu no final do ano passado, quando ela chegou, óbvio que eu fiquei, né? Eu fiquei pra baixo, eu fiquei down mesmo, mas depois quando eu fui parando pra pensar bem certinho, eu fiquei tipo: ah, mas tem relação, está relacionado com aquilo que foi prometido há anos atrás e que foi confirmado depois. Só que eu não imaginava que ia ser daquele jeito, né? Que a gente fica imaginando um mar de rosas na nossa frente das coisas que vão acontecer na nossa vida. A gente não imagina que vai ser assim, né? De um jeito descabido, de um jeito que nos amedronte, nos assuste, nos espante. E isso também é interessante, porque foi depois daquele momento que eu decidi: pronto, agora eu vou falar. Agora eu preciso dizer. As coisas não podem continuar da forma como estão. Eu tinha também que dar um rumo pra minha vida. E aí, tu vai ficar enfiada nessa coxa até quando? Né? Tu precisa sair daí. Precisa se abrir. Então, é isso, gente, assim. Então, assim, eu ainda tô, apesar de o Portal do Leão ter me deixado mais leve, eu ainda tô passando pelo processo de me... sabe? Então, assim, tá um pouquinho corrido as coisas também, né, pra produzir os vídeos. Então, por hora, por enquanto é isso. Não prometo nada com relação à próxima semana. Mas, né, futuramente, obviamente, irei continuar postando aqui. Não vou parar, né, de postar os vídeos aqui no YouTube. Eu tô gostando dessa coisa aqui, sabe? Apesar de que às vezes parece que eu tô falando sozinha. Eu estou, mas não estou ao mesmo tempo, né? E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Desculpa, foi muito tempo mesmo de vídeo. Mas eu precisava, né, desse desabafo, de fazer essa YouTube pia. Até a próxima. Tchau.